Imagine que você é um pai ou uma mãe de família, trabalhadora, que buscou ao longo de sua vida se esforçar muito no seu trabalho para ganhar reconhecimento, prestígio, maiores salários, para alcançar maiores cargos também. E o seu trabalho consiste em dirigir ou planejar a distribuição de alguma coisa dentro dos vagões ou dentro dos caminhões. Só que as coisas que você levava eram pessoas para campos de concentração, para campos de extermínio, e ainda assim a sociedade te valorizava, achava que você era muito eficaz e te premiava com cargos e estava tudo bem. Boa noite, pessoal. Somos do cursinho Paralelos, da equipe de redação, e damos imensa boa noite a todos e a todas. Então, na aula de redação de hoje, falaremos sobre o livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ele é um livro escrito pela filósofa política judia Hannah Arendt. Ela foi até Jerusalém a trabalho pelo jornal The New Yorker para cumprir o julgamento de uma pessoa que, em tese, era a figura do mal, mas veremos que ele não é a figura maligna como a gente cresceu acreditando no nosso imaginário. A Eichmann, pelo contrário, ele era um cumpridor de ordens, ele era um nazista, ele era um burocrata, ele era honesto, obediente e serviu aquilo que lhe mandavam fazer. Então, daí vou trazer a ideia de banalidade, o conceito. Então, já de primeiro contato, falo que banalidade é algo que ocupa o lugar do comum. Depois eu vou desenvolver melhor essa ideia, mas daí já fica com esse conceito mais ou menos na cabeça de vocês. E daí eu vou trazer também o questionamento de como isso foi possível, né? Segundo a filósofa Hannah Arendt, foi devido à superficialidade, então essa incapacidade da gente refletir sobre as nossas ações é um dos motivos que possibilitou com que ascendesse essa banalidade do mal. Então, vou fazer relações também com a nossa atualidade. Tá tampando aqui, mas é em relação ao Covid-19, então a doença do coronavírus, o desrespeito que a gente tem com a quarentena, o apoio que parte da sociedade tem também com o governo, um governo que se mostra nem aí, né, com as pessoas em relação à pandemia. E essa relação que eu vou fazer, eu vou trazer também uma relação sobre o vegetarianismo também, que é algo importante também, que é algo visto como normal, mas na verdade não é. E vou trazer também reflexões sobre a servidão voluntária, fazendo referência para da Marilena Chauí. Então o livro é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então trago aqui a capa do livro, né, do Eichmann em Jerusalém, escrito pela filósofa Hannah Arendt. Ela é uma filósofa política judia que, a serviço do jornal The New Yorker, foi até Jerusalém para cobrir, né, a matéria do julgamento, que levou meses. O julgamento era, então, em relação ao Adolf Eichmann, que era um nazista, como eu disse para vocês, uma pessoa normal, corriqueira, banal, trivial, um cumpridor de tarefas, um funcionário público que estava lá só para cumprir ordens. E que ele não tem nada de maligno, né? Aparentemente. Ele é uma pessoa comum, é um funcionário público. Né? Então a gente cresce com a ideia do bem e do mal, né? Que daí eu falo que grande parte da sociedade vem de religiões, né? De matriz, né? De origem cristão-judaica. Então tem uma figura de um ser do bem e tem a figura do ser do mal, que esse do mal geralmente é uma coisa demoníaca, tem uma imagem bem assim, construída como algo maligno, vil, né? Mas no fundo, o mal e o bem está dentro de nós, né? Cada um tem o bem e o mal e que hora oscila conforme nossos interesses. E daí esse é o grande problema. O problema é que quando o mal é feito, né? Quando o mal está em ação,
ele não aparece para nós como esse demônio. Na verdade, são pessoas comuns que, seguindo seus interesses, fazem coisas horríveis, né, malignas, desumanas para com a sociedade. Daí eu trago também a questão do bem com L, bem com mal, bem com mal com L e mal com U. Então, quando vocês tiverem dificuldade de escolher entre mal com L e mal com U, você troca a palavra por bem com E ou bem com U, né? Quando você trocar por bem, o mal é com L, e quando você trocar por bom, porque a palavra dá para você colocar o mal com U, né? A explicação gramatical é que um é advérbio e o outro é adjetivo, né? Bem assim, bem superficial. E eu trouxe isso mais para questão prática mesmo. Então, quem foi Adolf Eichmann? Então, ele era um burocrata, funcionário público, cumpridor de ordens, pai de família. Ele era dedicado, honesto, fiel aos seus superiores. Então, no fundo, ele era uma pessoa bem obediente e que estava lá só para cumprir ordens, né? E a filósofa Hannah Arendt, quando estava lá no julgamento, tentou ver sinais de malignidade, sinal de perversidade na pessoa, só que o Eichmann ele não se mostrava assim. Ele era uma pessoa calma, uma pessoa que fazia piadas, reproduzia várias frases de clichês, né? Aquelas frases prontas, e ele não tinha nenhum pingo de remorso, né? Os momentos que ele tinha algum desconforto, né, emocional, algo do tipo, é quando ele era acusado ou ele se lembrava de fatos que lembrassem que ele não cumpria com os deveres que ele estava fazendo, né? Então a meta dele era trabalhar de maneira correta, né? Correta assim, obedecendo tudo que ele pedia. E o seu maior medo, o seu maior receio, sua maior angústia era não cumprir com as coisas que ele mandava. Então a pessoa não estava preocupada com as mortes que ele causou, e sim com as coisas que ele não fez no trabalho dele. Então o banal tá aí, né? Ele é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Então, o conceito de banalidade. Banalidade não é algo normal. Banalidade não é algo sem importância. Banalidade não é lugar comum, né? Banalidade não é um fenômeno trivial, isto é, uma coisa corriqueira, algo sem importância. Pelo contrário, banalidade é algo que ocupa o espaço comum, né? Então, quando Eichmann levava milhões de judeus para a morte, né, e a sociedade via como algo normal, né? Tratava aquilo como algo normal. E daí a banalidade do mal está justamente nisso, né? Então, o fato de levar pessoas à morte, ao sofrimento, não era algo normal, tampouco sem importância. Mas era tido pela sociedade, e eu vou frisar, a sociedade. Né? A sociedade compactua com isso, né? E daí, por isso que a banalidade é possível, também. Então, como é possível a banalidade do mal? Então, segundo a filósofa Hannah Arendt, a superficialidade humana, que é aquela incapacidade das pessoas refletirem sobre suas ações, né, sobre os motivos que levam a fazer determinada coisa, faz com que o mal seja capaz de ser reproduzido. Então, as pessoas que ficam repetindo as coisas, né, de uma maneira irrefletida, né, sem pensar com profundidade, né, elas são mais suscetíveis à reprodução do mal. Então, quando ela analisou o Eichmann, ele era uma pessoa limitada de reflexão, fazia frases prontas, reproduzia clichês. Ele era um repetidor, ele era um cumpridor de tarefas. Era aquilo que ficou mais nítido enquanto a Hannah Arendt estava cobrindo o julgamento em Jerusalém sobre o Eichmann. Então ele era uma pessoa muito obediente e uma pessoa muito servil aos seus superiores. Quando eu estava lendo sobre isso, né, me lembrei do TikTok, que as pessoas ficam reproduzindo várias coisas, assim, sabe, em série, né? E daí eu fico pensando, será que se é uma pessoa que as pessoas gostam muito, ou alguém que é tido com muito valor na sociedade, faz uma coisa de maligna, sabe? Mesmo que não apareça como tal, as pessoas vão reproduzir aquilo, né? Então daí abre espaço para a banalidade do mal, né?
Então, eu trago a imagem para vocês sobre o TikTok, então, as pessoas dançando da mesma forma, reproduzindo nos 4 cantos do mundo as mesmas danças, as mesmas frases, as mesmas brincadeiras. E não estou fazendo julgamento moral, porque é engraçado ver, mas assim, analisando sobre o ponto de vista da filósofa Hannah Arendt, isso abre espaço para uma superficialidade enquanto as ações, né? E daí é uma figura, porque é amador, né? O pessoal dançando. Quem dança de verdade é esse cara aí, o Smith. Tá, tô zoando, brincadeira. Brincadeiras à parte. Voltando, então, trago a reflexão para a atualidade. Então, lembrar que o Covid-19 até dia 5, né, sábado, eram 125 mil mortos no Brasil e as pessoas ainda não dão a devida importância para a pandemia do coronavírus. Então, a banalidade do mal está justamente nisso, porque a pandemia ela é algo não normal, a doença é não normal, pessoas morrem de Covid, ainda assim ela está ocupando um lugar de normal quando as pessoas não lhe dão o devido valor, né? Quando as pessoas dão a ideia, quando vem de maneira normal, né? Essas escapadas, esse desrespeito à quarentena, as pessoas estão banalizando o mal justamente por isso, porque as pessoas que estão morrendo era tal qual o judeu, né? Então, eu poderia fazer a analogia que judeu tá igual para as pessoas pobres, negras, faveladas, que são as maiorias, que são a maior quantidade de pessoas que estão morrendo nesse coronavírus, né? Então, essa relação que poderia ser feita em relação ao Covid. Então, lembrar que o Covid, a doença do coronavírus, né, que chama Covid-19, é uma doença muito séria que leva as pessoas à morte, leva as pessoas a ter sequelas depois de se curadas também. E é importante que cada um respeite a quarentena, fique cada um em sua casa e se cuidando também, né? É totalmente errado desrespeitar a quarentena. No futuro, tal qual a, a sociedade de hoje analisa a questão do nazismo, né? No futuro as pessoas também vão analisar a nossa sociedade em relação ao coronavírus. Então, da mesma forma que a gente apoia em alguma medida esse governo que não está fazendo nada em relação, fazendo nada assim, entre aspas, está fazendo, mas poderia estar fazendo bem mais, assim, sabe? E a sociedade também poderia estar se esforçando bem mais para conter esse avanço e essa escalada das mortes e contágios. Então, da mesma forma que a gente analisa o passado, né? No futuro eles vão analisar também nossa sociedade em relação à forma como a gente está lidando com esse coronavírus e as pessoas que estão morrendo, né? Tal qual os judeus morriam, né, no nazismo, as pessoas que morrem hoje são as pessoas de baixa renda, são pessoas pobres, são pessoas negras, são pessoas que são minorias sociais. E daí eu fiz um parágrafo para vocês sobre a banalidade do mal, tendo como tema o Covid-19. E daí eu até grifei, né, o começo, o meio, fim, que eu gosto de falar para falar de vocês. E daí, então, depois vocês leem com calma. Vou até tirar aqui, ó, o videozinho, a gravação aqui do lado, porque daí vocês podem ler com calma depois. Peraí. Ele não tá respondendo. Peraí. Tá, depois vocês leem com calma, então. Deixa eu ver. Não. Depois vocês veem com calma, eu vou também disponibilizar depois o slide para vocês e vocês veem como que eu trouxe. Seria um exemplo de introdução, no caso, porque no caso eu trago a ideia do livro, depois eu relaciono isso com a questão do Covid-19 e depois eu falo uma possível causa utilizando a ideia da filósofa Hannah Arendt, que é a questão da superficialidade. Depois vocês leem com calma, tá bom? Ainda, outra reflexão que eu poderia trazer com base nesse livro seria nossos hábitos alimentares, né? Então, a questão do tema do vegetarianismo e do veganismo. Então, quando a gente pensa a nossa relação com a alimentação, com as carnes, né, a gente o vê como normal,
A gente tem isso como normal, quando na verdade não é. Se a gente for parar a pensar, em essência, tem um cadáver no nosso prato, né? Então, a grande parte da sociedade vê isso como algo normal, como algo aceitável, só que na verdade não é. Então, a banalidade do mal está justamente nisso. Ele está ocupando, né? Comer carne está ocupando o lugar de uma coisa comum, que seria um outro tipo de alimentação, né? E ainda assim, a grande parte da sociedade vê como algo normal, e por isso a banalidade do mal, né? Então, a questão da gente da mesma forma que a gente está analisando o passado, né, na questão do nazismo, no futuro, né, até um professor meu dizia isso também, no futuro as pessoas vão olhar para trás e vão ver, né, como a gente era desumano e como a gente era cruel com os animais, porque a gente cria animais para nos servir, né, de alimentos, e a gente come eles, né? E isso não é normal. Né? E no futuro eles vão fazer várias críticas quanto a isso, né? Eu digo isso, eu não sou vegetariano nem vegano, né? Estou tentando diminuir aos poucos, mas ainda assim é difícil porque a gente cresce, né, numa sociedade que vê isso como normal e a gente cria hábitos em relação a isso, né? Então é uma coisa assim que é bom para a gente refletir, né? Porque é uma coisa assim que é importante, sim. Então daí eu chego para os finalmente, quase. Então, a filósofa Marilena Chauí, ela traz a gente entrando na reflexão da Marilena Chauí, a gente poderia pensar que como é possível, né, a gente deixar que um ditador mande uma grande parte da sociedade, né? Marilena Chauí falaria assim: como explicar que milhares de pessoas possam aceitar que um só mande em todos? Né? Ela vai continuando. Ela fala assim: porque cada um serve ao tirano esperando ser servido pelos demais. Cada um é um pequeno tirano que serve os de cima para ser servido pelos de baixo. O que ela quer dizer é que a gente só deixa que um tirano, um déspota, um cruel, um perverso nos governe, porque a gente também, no fundo, é também. Porque a gente serve o de cima querendo com que os de baixo sirvam a gente também. Então a gente gosta de hierarquia, sabe? É por isso que esses governos e líderes assim de políticos conseguem ascender, porque a gente é conivente com a situação, a gente deixa com que isso aconteça. Daí até voltar para o slide anterior, né? Então lembrar que na Alemanha nazista a figura do Hitler só pôde chegar lá porque tinha uma grande parcela da sociedade que apoiava ele. Então tinha uma elite alemã que apoiava ele, tinha juízes, advogados, médicos, dentistas, vários profissionais, grande parte da sociedade que apoiava ele e acreditava nele. Então ele só conseguiu fazer as maldades dele porque parte da sociedade contribuía com isso, participava com isso e servia e acreditava nos ideais dele. Então, voltando, a Marilena Chauí fala assim: por isso que o tirano tem 1000 olhos, 1000 ouvidos para nos espionar, 1000 mãos para nos esganar, 1000 pés para 1000 mãos para nos esganar, 1000 pés para nos esmagar, porque somos nós, tiranetes, ou seja, amantes da tirania, né, que quer pisar nos de baixo, porque é a gente que lhe dá as nossas vidas para que eles tenham o poder de oprimir, né? Então como na medida em que a gente que favorece com que esses tiranos cheguem ao poder, que esses tiranos conseguem fazer aquilo que quer fazer, né? Na medida que a gente faz isso, a gente poderia também não fazer, né? Essa é algo até lógico, né? Então, uma forma de ele não ganhar poder, a gente não obedecendo a ele, né? Então, assim, se uma pessoa chega ao poder dizendo que é contra a vida, que é contra mulheres, que é contra negros, contra pobres, contra índios, contra idosos, contra a vida em si, né? Contra ministérios, contra tudo, né? E ao invés de a gente dar ouvido a ele e obedecer a ideia dele e dar força para ele, e se a gente ignorasse ele, deixasse ele falando sozinho, todo mundo virasse as costas para ele? Isso seria só mais um louco, ele seria só mais uma pessoa
uma pessoa qualquer tentando falar alguma coisa, sabe? Então, assim, o problema não é a pessoa que está lá falando a coisa em si e defendendo as coisas diabólicas, né? O grande problema é grande parte da sociedade ver isso e ter isso como algo normal, né? Quando na verdade não é, né? Não é normal isso, né? Então, a banalidade do mal é quando algo ruim ocupa o lugar de normal, é visto como algo normal. E a desobediência civil, pelo que é uma ideia que foi muito forte com Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de não servir, cruzar os braços contra as opressões, está justamente nisso. É só a gente não obedecer a eles, a gente não servir a esse tipo de ideias, que essas pessoas não vão ganhar força, que a banalidade do mal não será possível de entrar em ação, né? Então, acho que isso é um pouco do que eu queria falar para vocês. Agradeço muito o carinho de vocês e a atenção de vocês, tá? Eu vou ficar no Instagram como plantonista. Eu quero que vocês levem as dúvidas de vocês para mim, tá bom? E muito obrigado a todos e vamos mais, vamos mais.